Então, só falando um pouquinho aqui da atuação em renda variável, né? Quer dizer, eu trabalho na BNDESPar. A BNDESPar é o braço, é a subsidiária 100% do BNDES, que atua em mercado de capitais. Como é que a gente atua ali? A gente atua sempre baseado em 3 pilares principais. Então, um pilar está alinhado às prioridades estratégicas do governo, né? A gente é um instrumento aí do governo, então a gente tem que estar sempre alinhado aos setores, né, que são prioritários, agendas que são prioritárias, né? Agora muito se fala aí nessa agenda de ESG, transição climática, então a gente está sempre alinhado às prioridades, né? O que é prioridade? O outro pilar da nossa atuação é a sustentabilidade financeira. Então, tudo que a gente faz, seja investimento direto em equity, seja o investimento indireto através de fundos de investimento, a gente está sempre olhando a questão do risco-retorno das oportunidades, né? Então, aquela oportunidade tem que ser sustentável, né? No que diz respeito a risco-retorno. E o terceiro pilar, que é o que eu mais gosto, é o pilar de desenvolvimento de mercado. Então, a gente está sempre olhando quais são os gaps, quais são os gargalos que tem no mercado e como é que a gente faz para diminuir esse gap, né? Para preencher esses gargalos. Então, aqui fala muito com essa agenda de acesso de pequenas e médias, tá? A gente teve aí, ao longo dos anos, algumas atuações que foram bem importantes nessa questão aí de gaps e gargalos. Um exemplo que eu gosto de contar, que a gente trabalhou quando surgiram as debêntures de infraestrutura, né, da Lei 12431, e as primeiras emissões, a gente fez um programa de ancoragem para essas emissões de debênture de infraestrutura. Na época, a gente comprava um percentual relevante dessas emissões, porque a gente queria trazer essas emissões para o mercado, né? E com o tempo, conforme o mercado foi acontecendo e foi amadurecendo, a gente foi cada vez reduzindo a nossa participação até chegar em emissões onde a gente não era mais necessário, né? Então, é um pouco aqui do trabalho que a gente está se propondo a fazer no acesso de pequenas e médias empresas para esse mercado de equity, tá? Tentando repetir aí o case de sucesso que a gente já fez nas debêntures corporativas, depois mais tarde nas debêntures de infra. Então, a gente está querendo repetir esse case. Aqui, falando um pouco da atuação do banco, né? A gente procura atuar nos diferentes tamanhos e estágios de companhias, né? Desde companhias que a gente chama ali de capital semente, as menorzinhas, onde a gente atua preferencialmente via fundos de investimento, até as empresas ali em fase de crescimento. Também a gente tem fundos voltados para esse perfil de companhia emergente, até chegar no estágio aí de empresas maduras, onde a gente atua preferencialmente através de investimento direto. Contando um pouco aqui, a gente não faz investimento direto desde 2015. Então, a gente está há 9 anos aí sem fazer, a gente vem atuando via fundos bastante. A gente tem hoje 52 fundos na carteira do banco e a gente pretende continuar atuando via fundos, porque a gente entende a importância da capilaridade que esse instrumento traz para o mercado, né? Se através de um fundo você consegue atender uma série de companhias. Então, a gente tem lá o Criatec 1, 2, 3, que a gente já está na 4ª fase, cada um apoia 35, 40 empresas, então a gente consegue dar capilaridade, mas a gente tem agora essa intenção de fazer o investimento direto também, tá? Aqui um pouco do histórico, não sei se vale a pena, mas aqui, assim, para falar que a BEPAR, né, está sempre alinhada aí com os diversos ciclos da política econômica. Então, dependendo do que é a prioridade, do que, enfim, a gente vai mudando aí e a nossa forma de atuar. Então, a Cris vai lembrar aí, né, da época de Bovespa+, ali 2011 a 2015, a gente fomentou muito esse mercado, tá? A gente colocou nos nossos acordos de acionistas com as nossas companhias investidas a obrigatoriedade das companhias listarem no Bovespa+, porque a gente queria muito que esse mercado acontecesse, né? Depois, aqui em 2016 a 2018, a gente focou muito nessa agenda de renda fixa, as debêntures de infraestrutura. A gente, nos últimos 4 anos, estava focado numa agenda de desinvestimento, então a gente vendeu aí em torno de 90 bi da nossa carteira de renda variável, mas a gente ainda tem uma carteira de 82 bilhões, então a gente ainda tem uma carteira super relevante, 78 bi alocado em empresas abertas e fechadas e 4 bi em fundos de investimento, tá? Que está distribuído aí em 52 fundos. E a gente quer fazer essa carteira crescer, com a ajuda aí do Rodrigo da Paz.
Aqui é a estratégia atual de investimento direto em renda variável. Isso aqui está super recente, é super novo. Então, estou aproveitando aqui o evento para mostrar para vocês, fazer a propaganda aí do banco. A gente passou essa estratégia de investimento no nosso conselho e na nossa diretoria. Então, a gente vai ter essas 4 linhas de atuação, 2 linhas focadas em companhias que não têm ações negociadas em bolsa, para companhias fechadas, e essas 2 linhas para empresas com ações negociadas em bolsa. Então, a primeira lá, para falar um pouco da estratégia orientada, até Machado Meyer estava me perguntando, Nina, mas vocês vão poder fazer investimento direto em companhias fechadas? Sim, é aquela primeira estratégia orientada. Ali a gente vai ser um pouco mais cirúrgico na escolha dos setores, porque ali a gente vai poder estar sozinho, investir sozinho nas companhias, sem precisar ter um parceiro. Então, a gente vai estar olhando para esse segmento de transição ecológica justa e descarbonização. A gente vai estar sendo mais seletivo na questão setorial, justamente porque são setores que estão muito alinhados nas prioridades aí do governo. Tá? A segunda linha de atuação, que é essa estratégia de parceria, a gente vai poder fazer co-investimento com outros investidores. E aí, quando eu digo parceiros, podem ser parceiros tanto financeiros quanto parceiros estratégicos. E aí a gente vem fazendo um trabalho muito próximo aqui a gestores de fundo de investimento, que muitas vezes, né, uma oportunidade ela é muito grande para o fundo adquirir sozinho, e aí o fundo precisa compartilhar aquele investimento com algum parceiro. Então, o BNDES vai querer estar muito próximo desses gestores para a gente poder estar fazendo esses co-investimentos com os gestores. Tá? Nessa estratégia de parceria, a gente é mais agnóstico, a gente é mais... tem um guarda-chuva maior, então a gente não tem uma restrição tão grande de setor, mas teriam que ser setores alinhados às prioridades do governo e do BNDES. E aí a linha que mais interessa aqui, que é a linha que fala aqui com a nossa conversa aqui, né, da Before, e com toda a conversa que a gente teve aqui na parte da manhã, é a estratégia de ancoragem. Aqui a gente vê que tem um gap de mercado, que tem uma lacuna grande, que é o acesso. E aí eu estou falando de pequenas e médias, estou falando de grandes empresas também, acesso das companhias ao mercado de capitais. Alguém falou aqui de manhã, a gente não vê IPO aí no mercado desde 3 anos. É muito tempo, né? Então, a gente está muito comprometido com essa agenda de ajudar as empresas a acessarem. Para a gente, quanto mais companhias acessarem o mercado, seja grande, seja pequena, seja média, quanto mais CPFs a gente conseguir botar aí na bolsa, melhor, porque é aquela nossa... aquele pilar que eu comentei com vocês de desenvolvimento de mercado. E baseado nesse pilar de desenvolvimento de mercado é que a gente montou o programa de ancoragem, tá? Que é a participação do banco em ofertas públicas. E aí a gente vai poder participar tanto de ofertas no novo mercado, quanto em ofertas no segmento de mercado de acesso, tá? Aqui no caso, na plataforma da Before. Em relação a setor, a gente aqui vai ser bem mais amplo, porque o mote aqui da nossa atuação é desenvolvimento de mercado. Então, a gente está focado nisso. Lógico que tem setores que o banco, né, estão muito alinhados com as prioridades do banco, saúde, educação, agro, inovação. É muito amplo, tá? A gama de setores que a gente pode estar olhando aqui, porque a nossa principal diretriz aqui é sempre assim... Desenvolvimento de mercado. A gente está trazendo mais empresas para o mercado, a gente está ajudando ao crescimento dessas empresas, a gente está ajudando a gerar emprego. Então, esse é a principal motivação aqui do programa. Tá? Acho que aqui é um resumo, né, Rodrigo, do programa. Tá? Perfil da oferta, a gente vai estar olhando ofertas que sejam majoritariamente primárias. A gente está querendo ver cases onde a gente... Não quer simplesmente, né, que o empresário venda a companhia, como o Rodrigo brincou ontem, vá para a praia. A gente quer que o empresário esteja lá, esteja comprometido. A gente está comprando aquela companhia, aquela tese. Né? Então, são ofertas majoritariamente primárias. A gente está limitando a participação do banco, no caso das ofertas de novo mercado, a 15% da oferta base. E no caso do mercado de acesso, onde a gente vê que o gap é grande, que faz muita diferença a gente ter ali, colocar um selo do banco, né, para ajudar a levantar aquela operação, a gente poderia ir até 30%. Nina, mas por que vocês não podem comprar 80%? Porque a gente acha que atrapalha, né? A gente também quer que aqueles ativos tenham liquidez. Então, a nossa atuação tem que ser uma atuação onde a gente
ajude a oferta a acontecer, né? Onde a gente faz com que isso aconteça, mas sem a gente também prejudicar a liquidez do papel. Setores, como eu já falei, teses que estejam vinculadas às diretrizes estratégicas do BNDES, mas a gente é bem amplo aqui, a gente é bem agnóstico, então, assim, tem muitos setores cobertos, tá? A questão da governança, né? A gente não vai estar nessa linha de atuação, a gente não vai estar querendo influenciar na governança da companhia de vocês, tá? Indicar conselheiro, indicar estar no conselho fiscal, enfim, a gente não é o objetivo aqui, a gente está com uma ótica mesmo de desenvolvimento de mercado, de dar liquidez, de fazer com que essa oferta aconteça, então a gente não está preocupado, assim, a gente não quer interferir na governança que vocês têm hoje da companhia, tá? Essa ancoragem, ela pode ser formal ou informal. Na formal, a gente entraria um pouco antes aí no processo, porque a gente sairia estampado aí nos documentos, né? Não sei como é que você chamou aí, Rodrigo, não é um prospecto? Mas é nos materiais publicitários da oferta, tem todos os anexos e formulários da oferta, constaria o BNDES ali formalmente como âncora dessa operação. Mas aí, como a Nina colocou, esse processo precisa começar cedo, né? Porque para isso significa que no momento do registro da operação, o BNDES já negociou o preço, volume, conheceu a companhia, etc., para que saia isso formalmente no registro da operação. Não quer dizer que não possa ter esse processo informal. O informal não é da questão da formalidade, é da questão de aparecer, né, no material ou não. Um exemplo aqui seria: não deu tempo para ter essa interação antes, não engajou, a oferta saiu, o BNDES viu a operação, gostou e quer participar, nada impede, né, do banco entrar ali na oferta após o registro dela, seguindo essas diretrizes aqui. Acho que a ideia aqui é assim, tem flexibilidade, tá? A gente não está amarrado, só pode ser informal ou tem que ser formal. Vai muito do caso a caso. A diferença é o quão antes a gente vai ter que se engajar aí no processo, né? E também tem interesse da companhia, se ela quer que a gente esteja formalmente, se é melhor a gente estar informal, mas a ideia é ter o stamp lá, o selo do banco, para quando o Rodrigo estiver aí, enfim, nosso amigo Bruno, né, da Genial, estiver aí no Roadshow, poder falar, o BNDES está aqui com a gente, é investidor, né, vai estar alocando aqui um percentual relevante aqui na oferta, tá? Exato. E aí, Nina, eu acho que vale, assim, você já fez alguns comentários na apresentação, mas a gente reforçar um pouco, que a gente até falou pouco ao longo aqui, a ideia realmente era ser uma visão hoje bem prática, né, para vocês, e acho que a gente não reforçou um ponto sobre a nossa ótica por fora, e aí acho que vale ouvir o banco, que no final do dia a gente fez isso daqui, a Before ela foi criada para o mercado. Obviamente a gente está desenvolvendo isso daqui como um business, como um negócio, mas existe um propósito muito forte de ser um negócio para mercado e ele só acontece por causa do engajamento de todos nós que estamos aqui. Parceiros do ecossistema que falaram mais cedo, vocês, empresários, os investidores, enfim, e aí a relevância aqui do banco. Então, eu acho que vale assim, reforçar um pouco desse ponto de desenvolvimento de mercado. Eu queria também assim, reforçar e parabenizar vocês, o banco, o time da Nina que está aqui, o Pedro, o Guilherme. A gente vem interagindo já há muito tempo e a gente vê o esforço hercúleo que vocês vêm fazendo para efetivamente estar desenvolvendo esse mercado, independente de Before, mas focado ali realmente no desenvolvimento do mercado brasileiro. Acho que o mote aqui é esse, tá, Rodrigo? É desenvolvimento de mercado, é trazer mais companhias a acessarem aí as pequenas e médias para o mercado de capitais, trazer mais CPFs aí para a Bolsa, né? E a gente convida aí as companhias a trazerem as oportunidades. A gente quer ter o problema lá de... Alguém perguntou ontem no evento, mas vocês vão ter equipe, vocês vão ter braço? Aí eu brinquei, a gente quer ter esse problema de não ter equipe para atender, assim, que a gente quer ter as oportunidades. Então tragam aí as oportunidades para a gente começar a conversar. A equipe lá do banco está à disposição, tá? Para a gente receber as empresas, falar do banco, ouvir aí a história de vocês. Enfim, a gente fica à disposição. O Rodrigo tem trazido alguns casos para a gente já está analisando aí um caso que a gente está caminhando super bem.
Eu até espero que no próximo evento aqui, em agosto, né, não sei se é agosto, setembro, que a gente já possa estar contando aqui de um caso de sucesso aí de ancoragem do banco, tá? Mas acho que esse ponto que a Nina colocou é super legal, pessoal, para essa abertura que o banco está dando de conhecer vocês, empresários, sem compromisso. E quando eu digo sem compromisso, é no sentido de efetivamente começar a se estudar essa possibilidade. No final do dia, é um investimento direto do banco, então passa, por mais que tenha, né, todo o processo, toda a governança, mas passa por desenvolver uma relação com a companhia, né, no final do dia. Por mais que não tenha, e conectando também com outro ponto, né, que você colocou, não tem essa demanda do banco de estar ali na governança ativa da companhia, mas no final do dia vocês vão ser uns sócios minoritários dessas companhias. Sim, e a questão, a gente vai analisar a governança, a gente vai querer entender como é que é a governança dentro da companhia, como é que são os conselhos, como é que as decisões são tomadas. Não estou dizendo que a gente não vai olhar, isso vai fazer parte até do nosso processo de análise. O que eu estava colocando é que eu não vou querer interferir, né, nessa governança de vocês. Assim, eu não vou estar querendo, a gente não vai indicar membro para conselho, querer estar em conselho fiscal das companhias, a gente não vai fazer esse tipo de exigência, mas a questão da governança da empresa é um dos pontos que a gente analisa. Quando a gente olha a tese, a estratégia, a gente olha a governança da empresa. E acho que o que facilita muito também é o fato da gente ter um padrão de governança mínimo aqui, dá em algum grau uma conforto e escalabilidade para o banco poder estar realizando os investimentos, né? E numa ótica, olhando talvez de forma um pouco mais ampla, indo um pouco lá na frente também, acho que vale falar dessa questão da janela de tempo de investimento, né? Do prazo de investimento, de não ter, um comentário que você fez ontem, assim, de não ter pressa necessariamente para sair. Assim, a atuação do banco, né? O banco é um investidor, a gente é minoritário, a gente é transitório nas companhias, mas a gente não é um investidor apressado, né? Então a gente é um investidor que a gente brinca que é paciente, a gente está ali para estar ajudando a companhia, para ver a companhia crescer. Então a gente não tem uma pressa, né? Eu não sou aquele investidor que eu vou entrar hoje no IPO, na oferta, e daqui a 6 meses, 1 ano, a gente está preocupado porque a gente precisa vender, dar tanto de retorno, a gente não tem essa pressa, tá? Então acho que é um olhar aqui mesmo de investidor minoritário, transitório e paciente. Muito bom. Uma outra dica também com relação ao processo, pessoal, é se cadastrar no banco. Aí, curiosidade aqui, quem dos empresários das empresas aqui já são cadastradas no BNDES? 2. Então, fica a dica, porque todo o processo lá no banco, inclusive para o processo de ancoragem, ele vai passar pela empresa ter o cadastro, né? Então, é um processo simples, mas aí já fica aí a dica para iniciar o processo. De novo, é simples, mas já está lá, já tem o cadastro, já inicia esse relacionamento com o banco. É menos uma etapa, né? E se a gente puder adiantar essa questão aí cadastral, eu fico à disposição aí, enfim, para auxiliar, mas é bem simples. E aí já tem um processo, a gente acabou de fazer dessa companhia que eu comentei, né, que a gente está analisando, a gente fez aí, acho que em menos de um mês a gente já tinha aí cadastro, rating, tudo pronto para a gente começar a discutir número, estratégia, né? Então foi bem célere. Se a gente puder adiantar dessa parte cadastral, acho que é válido. Pessoal, a gente abriu aqui, voltou com o QR Code para dar a oportunidade de vocês trazerem algumas perguntas, enquanto as perguntas vão chegando aqui. Só comentando um pouco dessa dinâmica do processo, né? Nessa etapa, a gente, como a provocação que eu fiz, né? A gente pode, sem compromisso, estar levando e fazendo essa ponte de vocês, empresários, estarem indo conversar com o banco para comentar um pouco da tese, visão, mesmo sem estar em roadshow, para iniciar esse relacionamento, mas o processo formal, pegando o caso prático que a gente já tem com a Genial, no momento ali do roadshow, o assessor, nesse caso a Genial, junto com a companhia, vai no banco, apresenta, compartilha os materiais do roadshow para o banco começar a olhar.
tendo interesse, né, do banco em aprofundar, aí se evolui para o processo de ancoragem mesmo, né, troca de modelagem, documentos, etc. E inicia-se o processo de análise ali no banco para avaliar a possibilidade de ancoragem ou não. E aí, no caso da ancoragem formal, tendo o banco negociado as questões de preço, volume, etc., a gente, no momento do registro da oferta, traz essas condições que foram negociadas, preço, volume, tudo isso vai dentro dos documentos formais do registro da oferta pública. E aí, registrada a oferta pública, sai, nesse caso, efetivamente com o nome do banco ali como âncora. Vou começar aqui com uma pergunta sobre o quão célere vocês imaginam que o processo de ancoragem na Before leve, quantos meses, semanas após o primeiro contato. Eu acho que vai depender. O processo de ancoragem em si, eu diria que ele não é nem o mais demorado. Vou assumir aqui uma premissa para a gente responder essa pergunta, né, que é a companhia está pronta para fazer a operação. Então, a companhia é uma SA auditada, está com, né, legal advisor, consultor de listagem. O que na tua visão, Nina, pensando num flying wheel para frente de timing, seria o processo? Olha, a gente está aí enferrujado na análise, né? Já comentei isso com você. Mas eu acho que a gente teve um caso prático aí, né, Pedro? A gente fez o quê? Em um mês a gente estava pronto com a questão cadastral, rating, né? Para poder analisar. Aí a gente agora está entrando nessa discussão de número, valuation. Acho que o processo todo, estamos falando de uns 3 meses. Perfeito. Assim, não escreveria em pedra. A Nina falou que em 3 meses. Mas assim, eu acho que para dar um parâmetro, né? Porque lógico, se eu demorar o que a gente demora lá para fazer um investimento direto, não faz sentido, né? A gente perde a janela, o mercado abre, fecha e a gente não conseguiu fazer a operação. Então a gente também tem que ter uma esteira mais célere de análise para poder dar conta de participar de uma oferta pública, né? Perfeito, exato. Mas eu acho que uns 3 meses é um bom parâmetro. Maravilha. E veio junto também uma pergunta sobre quanto tempo antes eu devo começar a me preparar. Eu diria para vocês assim, essa questão para quem não é, né, SA, para quem não é auditado, independente de vocês fazerem uma operação conosco aqui na Before ou com o mercado, já inicia esse processo, porque é quase que condição sine qua non para qualquer investidor institucional alocar capital na sua companhia, você ser uma SA auditada por um auditor independente. Então, eu diria que assim, esse processo estando pronto, isso tendo sido feito, daqui para a operação na Before, eu diria para vocês que a gente pode estar falando aí numa média também de 120 dias, considerando o processo de ancoragem, enfim, porque muita coisa roda em paralelo, exatamente. E o convite até a fazer a questão cadastral no banco, eu faço esse convite também. Exatamente. Perguntaram aqui sobre o tamanho do bolso para as ancoragens. Olha, a gente não tem um orçamento. Temos X milhões para gastar com esse programa. A gente não tem um orçamento definido. Ontem a gente estava discutindo um pouco isso, né, Rodrigo? Faz sentido a gente ter cheque mínimo, cheque máximo. A gente estabeleceu um cheque máximo aqui para mercado de acesso de 100 milhões. Acho que foi 100 milhões, a gente tem o da oferta, o cheque de vocês ficou em 100. Aí o cheque mínimo que a gente falou que... é 100, Pedro? Acho que é 100 milhões, não foi que a gente definiu? 100 milhões. A gente estava ontem discutindo se vale a pena ter um cheque mínimo, né? Eu ainda não tenho essa resposta para te dar. A gente tinha pensado em deixar um cheque mínimo de 20 milhões, né? E aí o Rodrigo falou, Nina, quanto mais flexível a gente puder ser, melhor. Então a gente está aqui vendo se vale a pena a gente ter essa flexibilidade aí no piso, tá? Mas o cheque máximo de 100 milhões. Porque no novo mercado a gente pode ir até 500, o tamanho da nossa participação, até 500 milhões. Perfeito. Veio uma pergunta aqui de empresas que já executaram operações de DCM com o banco em operações pretéritas, se tem alguma vantagem na validação de ancoragem para ICM, alguma diferença? Olha, facilita muito a questão cadastral. Essa empresa que já fez operação de DCM com o banco já andou metade do caminho aí, né? Já tem rating no banco, já tem cadastro pronto. Então a gente já percorreu aí metade da maratona
tá feita, né? A gente vem atuando muito nesse mercado de DCM, bastante. Eu participei lá do início desse mercado, quando a gente começou a ancorar essas operações aí de debênture corporativa, depois as debêntures de infra. E como eu falei, agora esse mercado está nadando de braçada. Né? Perfeito. Mas eu acho que facilita bastante. Muito bom. Pessoal, queria mais uma vez, Nina, agradecer a oportunidade de vocês estarem aqui com a gente. Reforço o convite para a gente estar aproximando vocês do banco e trabalhando juntos na operação. Vamos agora ouvir um caso concreto aí de companhia que já é... Obrigada. Eu convido vocês aí a trazerem os casos aí para a gente olhar. Tá? Fico à disposição.